Neste vídeo, nós vamos conversar sobre os sintomas de retirada e os sintomas da recaída quando você retira a medicação tarja preta ou tarja vermelha e procura fazer essa retirada da medicação por sua conta. Nesse vídeo, eu quero fazer a diferença. Quais são os sintomas da retirada e quais são os sintomas da recaída? Qual a diferença entre eles dois? Como diferenciar? E eu quero também, estou trazendo também para você um passo a passo seguro para que você possa fazer a tua retirada da medicação com orientação médica. É importante. Tudo isso que eu estou ajudando você a refletir e ensinando você, tudo isso você também vai estar com o seu médico. Retirada de medicação é coisa muitíssimo séria e é necessário que você faça o acompanhamento médico, tá certo? Certamente aqui o meu trabalho terapêutico também é de te ajudar, mas é interessante que você esteja com seu médico para que ele possa te indicar como é que você vai fazer essa retirada, tá certo? Muito bem, então nós vamos agora pensar sobre a diferença entre esses dois pontos. Existem alguns aspectos, tanto da retirada ou descontinuação, quanto da recaída. Primeiro de tudo, a retirada da medicação ou descontinuação, você começa a sentir sintomas de que você retirou a medicação entre 1 a 5 dias. Esses sintomas, eles se manifestam no corpo, então, de dias a poucas semanas, ao parar, você começa a sentir oscilações. E essas oscilações são importantes você ter clareza quais são. Você vai ter sintomas no teu corpo físico do que está acontecendo. Um dos sintomas é justamente a tontura, choques, são pequenos choques elétricos. Quando eu estava fazendo a minha retirada da medicação tarja preta que eu tomava há alguns anos atrás, eu sentia choques no canto da minha língua, sentia choques no cérebro. Para as pessoas, difere muito de uma pessoa para outra. Então, alguns relatam choques no próprio corpo. Então, esses sintomas, eles são sintomas flutuantes. Eles não acontecem o tempo todo. Lá, por um momento e outro, você sente. Então, também tem sintomas de tontura, zumbido no ouvido, sonhos lúcidos, que a pessoa, lúcidos não, vívidos, como se a pessoa, posso também dizer sonho lúcido, é como se a gente estivesse lá, a gente percebe tudo. E ansiedade, uma ansiedade leve, muitas vezes de leve a moderada. Vai depender muito de pessoa para pessoa e vão aparecer certamente outros sintomas, como eu disse, vai depender de pessoa para pessoa. Existe um padrão, né? Esse padrão vir em ondas. Ele vem em ondas, desaparece, melhora e novamente se reinstala. E assim, muitas vezes no dia, a pessoa vai sentindo, esses sintomas que eu acabei de mencionar. O que significa tudo isso quando a pessoa está fazendo a sua retirada da medicação? Muitas vezes significa que o corpo está se reajustando à nova química. Veja, a pessoa passa muito tempo tomando a medicação. Quando a pessoa iniciou a medicação, o corpo teve que se reajustar à entrada de uma nova química. Quando a pessoa faz a retirada lenta ou abrupta, essa sensação, esses sintomas, eles vão aparecer. O corpo está tentando fazer a leitura dele mesmo. Ele está tentando entender o que está acontecendo. E ele vai ter uma reação. Ele vai ter que tomar novamente as diretrizes do controle e do comando do teu corpo, o cérebro, melhor dizendo. E esses sintomas, eles vão aparecer. Eu estou procurando explicar de forma bem
bem tranquila, bem fácil, para que você possa entender como é que isso pode se dar. O que é importante? Qual é a conduta que você deve ter frente a isso? Você deve se observar. No protocolo Márcia, eu ensino como é que acontece a observação. Você deve se observar para que você possa fazer um ajuste do teu ritmo. Você possa manter o acompanhamento sobre o que está acontecendo com você. Para muitas pessoas, eu tenho ouvido relatos, e muitos relatos de sofrimento das pessoas quando elas fazem a retirada da medicação. Na maioria delas, elas fazem de forma abrupta, elas nem consultam o seu médico e elas fazem a retirada, porque muitas vezes não suportam mais a medicação, muitas vezes elas não retornam ao médico porque elas não têm condições financeiras para pagar uma nova consulta. E tudo isso faz com que a pessoa sofra muito nesse processo de retirada. E muitas vezes a pessoa até consegue sair da medicação. E lá adiante, semanas depois, e eu vou explicar mais adiante para você, os sintomas da depressão ou da ansiedade, eles retornam. Por quê? Porque é importante as pessoas saberem que a medicação, ela não sara a depressão. Ela não sara a ansiedade. É muito comum eu ouvir relatos de clientes que me dizem que elas estão com a medicação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, elas não precisam mais de terapia, elas não precisam mais do acompanhamento terapêutico. Tranquilo, é a decisão de cada um, tá? Não tem nenhum problema com isso. Ocorre que no decorrer do tempo, a medicação ela fica tanto tempo com a pessoa que ela começa a ter efeitos colaterais pelo tempo que ela está tomando a medicação. Eu vivi isso, né? Eu posso dizer que eu sou a pessoa que passou por isso, conseguiu sair da medicação e conseguiu ficar boa da depressão e da ansiedade. Por isso eu sei quais são os caminhos. E eu sei o que é possível você sentir e como é que são esses sintomas. Muito bem. É importante ter essa clareza. Ao mesmo tempo que eu digo que este vídeo é um vídeo educativo e que você deve fazer a sua retirada de medicação com o acompanhamento do seu médico, eu também quero dizer a você que os remédios, eles não vão te sarar. Tá? Eles não vão curar a depressão e não vão curar a ansiedade. Você está dizendo isso porque você não é favorável à medicação? Não tem nada a ver com não ser favorável à medicação. Tem a ver que a medicação ela é uma bengala, ela é um apoio para que você possa tratar no campo das emoções, no campo dos pensamentos, tudo que está fazendo você estar depressivo, está ansioso, tá? Lembre-se, você não é depressivo, você não é ansioso, você está. E esse estado, ele é por um tempo. Se você tratar terapeuticamente, a gente consegue saber qual é o problema raiz, a gente consegue saber como resolver a questão. Você até pode estar com a medicação passada pelo seu médico. Você até pode. Mas o que é importante é que você esteja no processo terapêutico também, tá certo? Porque senão, se as duas coisas não acontecerem, você vai o tempo todo levar anos, décadas, como tem casos de pessoas que levaram décadas. Eu mesma fui uma pessoa que vivi, eu não entendia como isso funcionava. Agora, é importante você ter o conhecimento sobre tudo isso, para que você tenha consciência do processo, tá certo? Bom, já que nós vimos a retirada, né, que é a descontinuação da medicação, vamos ver os sintomas da recaída. O que eu observei é que as pessoas confundem os sintomas da retirada da medicação com os sintomas da recaída. A recaída, você pode dizer, pronto, eu tirei a medicação, agora eu voltou tudo. Esse voltar da recaída, ele leva semanas e leva meses. Diferente dos sintomas que você tem logo depois que você faz a retirada.
Quando você retira, eu vou repetir, você leva de 1 a 5 dias para que o teu corpo comece a apresentar de forma descontínua os sintomas. Vou repetir, tontura, choque, zumbido, sonhos vívidos, ansiedade, uma ansiedade leve a moderada, diferente da recaída. Os sintomas da recaída eles vão aparecer somente semanas, meses depois que você retirou. E a duração, ela é uma duração contínua e ela é uma duração progressiva. E quais são os sintomas que a pessoa que está tendo um processo de recaída tem? As emoções e o campo mental, eles começam a acirrar. Você começa a ter tristeza, raiva, medo, culpa, desânimo e pensamentos negativos e, em alguns casos, pensamentos catastróficos. Veja, os sintomas são muito diferentes. Por quê? Porque os sintomas da recaída eles estão mais no campo das emoções e dos pensamentos. E os sintomas da retirada da medicação, eles estão mais no campo físico. Você sente isso no corpo. Quando você sente uma tontura, quando você sente um zumbido no ouvido, uma dor de cabeça. Tem muitas pessoas que relatam fortes dores na cabeça com a ausência da medicação. Eu mesma fui uma pessoa que tinha dores na cabeça horríveis quando eu, nas várias tentativas de fazer a retirada. Então, na recaída, as emoções e a mente, elas entram nesse processo. E é quando você acaba por ter todas essas emoções novamente ali, né, que indicam o teu estado depressivo, que indicam o teu estado ansioso. E vou repetir, leva de semanas a meses para você começar a sentir os sintomas. Às vezes a pessoa até confunde, mas leva esse tempo. Qual é o padrão? Ele é um padrão persistente. E ele não melhora rápido, ok? Ele muitas vezes a pessoa acaba tomando novamente a medicação, porque tudo volta e ela fica com medo, fica assustada, e ela volta a tomar a medicação. Mas ainda assim, os sintomas não vão embora. Nem os sintomas emocionais, nem os mentais, sob a forma de pensamentos, enfim. Tá? Isso é muito importante você perceber. O que significa tudo isso é que há um retorno, né, ao padrão emocional antigo, ou seja, o estado ansioso, o estado depressivo. Qual é a tua conduta? Como você deve se conduzir para quando você percebe que você está tendo uma recaída? Você vai retomar o acompanhamento terapêutico e a tua avaliação médica. Essas são as tuas condutas, são o comportamento que você deve ter para esses momentos. Né? Como você vai fazer? É muito importante que você tenha essa consciência, que você saiba o que fazer. O acompanhamento terapêutico ele é fundamental nos estados ansiosos e depressivos, porque, vamos dizer, a dor, a doença, ela não está em uma parte do teu corpo só. Por exemplo, ela não está somente na enxaqueca que você tem. Existe uma emoção, existe um estado mental por trás dessa enxaqueca. Somente a terapia tem condições de te ajudar. Somente o processo terapêutico tem condições de te tirar desta situação. Tá certo? Então, fazer o que nós chamamos de tapering proporcional é você reduzir em porcentagens, não em cortes fixos. Mas veja, quando eu digo você com o acompanhamento do seu médico, fazer a redução por porcentagens, muitas vezes o médico orienta 50% da medicação para que você passe a tomar, enfim, cada médico orienta de uma forma, né? Quais são os benefícios quando você faz um tapering proporcional, que é uma retirada proporcional? Você evita picos de abstinência e você mantém uma estabilidade. Sim, picos de abstinência, porque você não pode esquecer que o teu corpo estava acostumado, o teu cérebro estava acostumado com a medicação.
Quando ela é retirada, o cérebro reage. Porque, veja, com a medicação, ele ficou sem cumprir com as funções dele. Eu tô aqui falando de uma forma bem simples para você pegar logo, tá? Ele deixou de cumprir as funções dele, porque o remédio está ali quimicamente atuando. Então, quando você reduz essa medicação de forma lenta e gradual, com a orientação médica, você vai dar tempo para que o teu cérebro ele comece a perceber que ele vai a entrar em ação novamente, ele vai começar a atuar novamente, tá? Então isso é importante. Também tem o tapering hiperbólico, que significa você dar passos bem menores e ainda menores quando estiver no final da retirada, tá certo? Os benefícios são que garantem ao teu cérebro que ele se adapte sem que haja sofrimento. Porque o sofrimento é muito grande. Só quem vive a retirada de uma medicação sabe qual é o sofrimento, tá certo? Aqui também, no momento em que eu estou explicando isso para vocês, é necessário também um acompanhamento conjunto, tanto do médico, né, do seu psiquiatra, quanto do terapeuta, que está te acompanhando nesse processo. É uma decisão compartilhada entre você e o seu médico, tá certo? Os benefícios, eles são enormes porque você tem segurança no que você está fazendo, você tem um cuidado personalizado, porque o seu médico ele vai saber o que fazer e como fazer, tá certo? Você também vai ter um tempo estendido, né? O que eu estou vendo aqui é que significa a redução ao longo de meses. Você se vai fazer essa retirada e essa retirada está bem abaixo da dose mínima, vamos dizer assim, ele vai se prolongar por mais tempo. Em vez de você fazer uma retirada de uma semana, você vai fazer por meses. Tá? Tem pessoas que fazem retirada por anos, por um ano, melhor dizendo. Tá? Então, é importante considerar que muitas vezes é necessário fazer a retirada em um tempo estendido, para que haja a redução de riscos para a pessoa, dos sintomas que a retirada causa, tá certo? Agora, um ponto muito importante aqui é sobre os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, o Valium, o Rivotril, que foram medicações que inclusive eu tomei. Há necessidade de haver uma redução bem lenta desses medicamentos, muito lenta, e uma vigilância muito próxima do seu médico no momento dessa retirada, para que você evite crises, para que você não tenha tremores, que o tremor e a insônia e o efeito rebote que você acaba tendo quando você faz essa redução muito lenta dos benzodiazepínicos, você evita passar por tudo isso, né? Você evita ter crises. E uma crise de abstinência, ela é cruel, tá certo? São muitos sintomas ao mesmo tempo e muitas vezes isso acaba por atrapalhar a vida da pessoa e acaba deixando a pessoa sem condições de lidar com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com seus afazeres. E é tudo que a gente precisa evitar, tá bom? Lembrem, eu vou repetir, todas as fontes de pesquisa que eu utilizei, eu vou deixar na descrição deste vídeo, para que você possa ir lá e verificar que as orientações que eu estou dando aqui são orientações com base em pesquisa, com base em orientação, por exemplo, do Instituto Nacional de Saúde e Cuidados, né, e Excelência em Cuidados, que é o Instituto Nacional do Reino Unido, também as instituições brasileiras de psiquiatria que trabalham com esse, tá bom? E eu, como terapeuta psicanalista, eu tenho muito cuidado, porque muitas pessoas que vêm até mim, elas são pessoas que estão tomando medicação. Então, foi por isso que eu disse no início
que eu optei por fazer este vídeo educativo, orientando as pessoas para que elas não façam a retirada sem que haja o acompanhamento do seu psiquiatra, para que elas não sofram e não acabem desestruturando todo o processo de cuidado que elas estão tendo com elas mesmas, tá bom? Bom, todas as fontes de pesquisa, elas são fontes de referência e de segurança clínica, de referência mundial e de boas práticas terapêuticas, ok? Então, todas as recomendações dadas, elas são seguidas tanto pelos médicos como por psicoterapeutas, como eu, e que lida com pessoas que estão vivendo todas essas situações. E isso tudo garante todo um processo de redução da medicação de forma ética, de forma gradual e de forma personalizada, tá bom? Muito bem. Agora, eu quero trazer aqui para você o que essas orientações indicam e no que se refere à retirada dos antidepressivos e dos ansiolíticos. Muito bem, o que elas dizem? Eu trouxe aqui para você 4 pontos importantes sobre essa retirada e que acaba reafirmando o que eu falei anteriormente. A retirada deve ser gradual, ela deve ser feita em etapas pequenas, com a decisão conjunta entre você e o seu médico. O segundo ponto é que os sintomas de retirada eles podem durar semanas ou meses e isso não significa que você está tendo uma recaída. Okay? O terceiro ponto é que você precisa ter um acompanhamento psicoterapêutico, isso é fundamental, é essencial durante todo o processo de retirada, porque quando você sai da retirada, você está com apoio, você está com suporte, as tuas emoções estão sendo trabalhadas e todos os problemas que fizeram com que você ficasse ansioso ou depressivo estão sendo trabalhados, ok? E o quarto ponto, que eu também já mencionei, são os benzodiazepínicos, que exigem uma redução ainda menor, que seja mais lenta e que haja uma supervisão médica para que você não tenha problemas, tá certo? Agora, como o meu trabalho psicoterapêutico com o protocolo MASSE se alinha às diretrizes, que são as diretrizes mundiais? Bom, o MASSE ele se alinha a essas diretrizes da seguinte forma. Eu montei o protocolo MASSE, que é um protocolo de atendimento em que as pessoas elas aplicam na prática os mesmos princípios defendidos pelas diretrizes mundiais. A redução consciente e progressiva, né, da medicação. Então, nesse ponto, eu trabalho juntamente com essas orientações médicas, certo? Então, todo o processo terapêutico, todo o apoio que eu dou às pessoas que fazem a retirada da medicação, é um apoio que tem a orientação das instituições, que são instituições que são referência mundial, tá certo? O apoio terapêutico contínuo com psicoeducação e autorregulação, onde eu procuro dar ênfase à autonomia da pessoa, à segurança dela e à reconexão com o seu interior. Isso é fundamental para que a pessoa possa realmente passar por todo esse processo e não só sair dele e tudo volta. A depressão volta, ou a ansiedade volta e ela nunca sai desse círculo vicioso. O processo terapêutico que eu desenvolvo, a pessoa, que é o protocolo MASSE, a pessoa passa pela retirada, ou ainda ela tomando a medicação, ou a própria terapia vai acontecendo com técnicas, não é exclusivamente a terapia da fala. Ela tem técnicas que eu aplico em você e que o trabalho das emoções, o trabalho dos pensamentos intrusivos, eles vão sendo resolvidos, ok? Isso é importante vocês terem consciência. Eu peço a você que deixe seu comentário, escreva aí, coloque aí checklist, que eu posso mandar o checklist para você, que é um PDF
onde eu coloco todas as orientações para que você possa fazer a sua auto-observação. Tá? Certamente, dentro do protocolo MAS, ele é muito mais amplo, mas eu fiz um PDF para que você possa, ao mesmo tempo que você está fazendo o seu processo de retirada da medicação, você possa ter um material que te oriente para saber como é que você está se saindo, tá certo? Inclusive, quando você for voltar ao seu médico, você tem todo um registro da sua situação para apresentar para ele. E também do semáforo, você pode colocar aí, põe aí nos comentários checklist e semáforo que eu mando para você, que foi um semáforo verde, amarelo, vermelho que eu coloquei, que eu criei, voltado para o momento em que você começa a retirar a medicação, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, para esse vídeo não ficar tão longo. Eu deixo todas essas informações, eu espero os comentários de vocês. E nos encontramos no próximo vídeo, onde nós voltamos a falar também sobre a medicação. Lembre-se que é possível se tratar a ansiedade e a depressão, é possível se fazer a retirada da medicação. Aqui eu não trabalho entrando em choque com a medicação, muito pelo contrário. Eu procuro orientar a pessoa que me procura para que ela possa fazer o tratamento dela paralelo à medicação e quando ela assim decidir com o seu médico, fazer a retirada e aí ela tem o suporte de todas as técnicas que ela vai aprender aqui para que ela possa sair não só da medicação, mas também do estado ansioso e do estado depressivo. E voltar a ficar bem e se conhecendo acima de tudo. Tá bom? Então nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!